Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números capítulo 4, versículo 34, que fala assim: Conforme o Senhor havia ordenado, Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de famílias, das famílias levitas, isto é, Coade, de Gerson e de Merari. Eles fizeram isso por grupos menores de família e por família, e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham a capacidade para trabalhar na tenda sagrada. Somente até aqui. E que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui é mostrando que existiam funções e que cada pessoa ali, cada família ali foi designada para uma função. A palavra em destaque nesse texto aqui, a partir do versículo 34, do capítulo 4, é a palavra capacidade. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Quando aquelas pessoas ali, aqui da Bíblia, no capítulo 4, a partir do capítulo 4, aqueles grupos foram subdivididos, cada pessoa ali ganhou uma função dentro da tenda sagrada. Entende? E cada pessoa ali, Deus viu uma característica nela, de uma personalidade, de a capacidade para exercer aquela função. Não foi aleatório. Não foi por acaso. Existia um propósito. Algo que a gente precisa ter por conhecimento. Tudo que Deus faz, existe um propósito, existe um porquê. Então, o que Deus tem com a tua vida hoje, existe propósitos. Tudo que você faz são com propósitos. Entende? Mesmo você que esteja no início da sua fé, na sua caminhada com Deus, toda a sua vida, quando você nasceu, desde antes do ventre da sua mãe, Deus já tinha propósito com a sua vida. Você não chegou onde você chegou por acaso. Você não veio nesse momento para Deus por acaso. Deus já sabia o tempo que você ia voltar para casa. Porque quem nos escolhe é Deus. Não somos nós que escolhemos Ele. Então Deus já sabia o tempo que você ia se achegar a Ele. Entende? Deus já sabia tudo o que você passou na sua vida para forjar a sua personalidade, sua característica. Nada foi aleatório. Tudo foi permissível por Deus para te capacitar e forjar a pessoa que você é hoje. Tudo que você passou, sem tirar nem pôr, Deus usou para caracterizar você. Por quê? Porque Ele tem uma função para cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. Entende? Então essa sua personalidade, que às vezes você acha de ter uma personalidade forte, ou que seja uma pessoa mais difícil de lidar, uma pessoa que não abaixa a cabeça, ou uma pessoa que seja mais passiva, uma pessoa que talvez aceite muitas coisas, tudo isso, todas essas características, elas foram forjadas em você para um propósito. Entende? Então Deus te capacitou no decorrer da sua vida para chegar num propósito para ser usado por Ele. Entende, gente? Então o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Justamente isso. Deus te escolheu por conta das suas habilidades. Por conta das suas características. Porque Ele tem funções para te entregar. Ele tem missões para te entregar. Ele tem propósito para você exercer. E é justamente por conta dessas características que você desenvolveu no decorrer da sua vida, é que vão fazer você conseguir fazer o trabalho que Ele tem para ti com maestria, com excelência. São essas características que você vai conseguir executar o que Deus quer, ok? Porque Ele sabe que você não vai ser corrompível. Porque você é uma pessoa de princípios e valores e você é fiel a si mesmo. Quando nós somos fiéis a nós mesmos e somos umas pessoas de princípios e valores, o que isso quer dizer? Que nós não somos compráveis. Que nós não somos corrompidos.
que a proposta pode vir que a gente não vai aceitar. Por quê? Porque no decorrer da sua vida, você passou por situações que foram forjadas em você essas características. Você aí se achando que não tem valor nenhum e você tem um valor imensurável para Deus. É justamente essa característica que ninguém gosta, que todo mundo banalizou a sua vida inteira, que é justamente a característica que faz diferença para Deus. Entende? Então, justamente por você ser uma pessoa de princípios e valores, saber ter a humildade de reconhecer que você não tem a capacidade para fazer, é que Deus está te colocando em funções para você vir a exercer o que Ele quer para ti. O ser humano tem uma tendência muito grande de se diminuir, de achar que não é capaz para certas coisas. O medo faz isso conosco. Talvez por trauma de infância teu, de escutar dos seus pais ou de parentes que você não era capaz, que você não era para aquilo. Essas palavras, elas ficam ecoando dentro das crianças. E a criança, como não tem discernimento, acaba absorvendo e crescendo com aquilo. Por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente fala. Porque palavras edificam e palavras amaldiçoam. Entende? Então, ao mesmo tempo que você se vê pequenininho, Deus te vê como um gigante. E Ele sabe que você tem a capacidade suficiente para exercer a função que Ele está te colocando, que Ele está te dando, que você vai exercer. Entende? Algo que a gente precisa ter porque a gente precisa ter conosco. Você nasceu para um propósito único. E um principal. Esse é o principal de todos nós. Nós nascemos para agradar a Deus. Entende? Somos imagem e semelhança do Senhor. Somos criações dele. Nascemos para agradar ao Senhor. A nossa preocupação precisa estar em agradar ao Senhor. Você nunca vai agradar o ser humano. Entende? O ser humano sempre vai exigir mais de você. Então, a sua preocupação precisa estar em Deus. Eu preciso fazer meu trabalho com excelência, eu preciso dar a melhor de mim, eu preciso me capacitar, eu preciso desenvolver, eu preciso estar me desafiando mais, mas para agradar ao Senhor. Eu preciso me capacitar mais para agradar ao Senhor. Eu preciso me desenvolver mais para agradar ao Senhor. Não é o homem. Não é a empresa que você trabalha. Não é o chefe que você tem. Não é a diretoria que quer de você. É ao Senhor. Não é o seu supervisor, não é o seu gerente. É ao Senhor. Porque quando você agrada ao Senhor, e você se preocupa com isso, é Deus que abre a porta. É Deus que traz a promoção. É Deus que faz você ser visto. Porque você está agradando a Ele. Você está se preocupando com Ele. Não é o homem que te abre a porta. Não é o homem que te dá a promoção. Não é o homem que te dá o aumento. É o Senhor que vai lá e trabalha no coração da pessoa. E a pessoa vai lá e fala com você. Então, nascemos para agradar a Deus. Então, a sua preocupação é estar em agradar a Deus. Entende? Então, exerça a sua função. A função que você tem hoje, exerça ela. Com maestria, com excelência. Agrade ao Senhor. Ok? Busque sempre a presença do Senhor. Traga sempre a presença de Deus à sua existência, na sua vida. E vá na direção, seguindo em frente, que Deus já designou para ti. Não tenha medo. Simplesmente vá. E entenda algo. Quando Deus manda você ir,
duas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, você está pronto para ir. Porque Deus não ia te mandar para algo que você não estivesse pronto para fazer. E segundo, Deus está contigo. Entende? Então você não tem que temer. Apenas vai. Trabalhe com excelência, agrade ao Senhor e vai para onde Deus quer que você vá. Vai em frente, sem olhar para trás. Passado para trás. Futuro para frente. Planos do Senhor para sua vida para frente. Promessas, milagres para frente. Bênção para frente. Olhe para frente. E vá na direção do que Deus já te mostrou. E já designou para ti. Você está capacitado o suficiente para executar o que Deus quer que você execute. Não atemorize. Não recue. Esteja pronto para ir quando Deus mandar. O novo às vezes assusta, porque a gente não tem a controle, entre aspas, da situação. Mas quando você trabalha para Deus e faz tudo com excelência para Ele, se preocupando no que Deus pensa de ti e agrada ao coração dele, Ele se responsabiliza por ti. Entende? Então nada vai servir de impedimento para você ir. Nenhuma limitação que você acha que você tenha vai servir de impedimento para você ir. Porque Deus está contigo. Se Deus está contigo, Ele é o suficiente. E Ele se responsabiliza por você e pela função que Ele te deu para você fazer. Então não tenha medo, não se atemorize. Olhe para o Senhor e caminhe sobre as águas com Ele de mão dada. Porque Ele está com você. Entende? Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.